hoje vamos falar um pouco de como que você inicia ser menos procrastinador. Como que você inicia a queda da sua procrastinação. Esse eu vou dividir em algumas partes porque ele é grande, né? O que eu vou falar é um pouco extenso para vocês, mas eu separei algumas partes para vocês ficarem mais ligados aí, para ser mais fácil do entendimento. Beleza? Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, o que é procrastinação? Procrastinação é uma palavra que agora está muito utilizada, né? Antigamente eu dei uma pesquisada, o pessoal não falava muito procrastinação, o pessoal falava de quase a vagabundagem, aquela coisa que não fez isso, né? O cara lento é o cara que não entrega, e aí colocaram essa palavra de procrastinação. Procrastinação nada mais é do que você não fazer o que você estava programado e fazer alguma outra coisa. É diferente de você vagabundear, de você ser um relaxo. É diferente. Né? Todos nós procrastinamos. Não existe uma pessoa que não procrastina. Até porque procrastinação, existe a procrastinação, né, positiva e a negativa. Eu estava fazendo uma mentoria de produtividade agora, que eu estou realizando, né, na verdade. Então muitas informações que eu passo para vocês vêm através delas, né, que são algumas que eu faço. E aí eu estava ouvindo o Christian Barbosa falar, e é muito real, né, o que ele falou. Que existe a procrastinação positiva e a negativa. O que é uma procrastinação positiva? Como assim positiva? Às vezes é alguma coisa que você vai procrastinar, na verdade que você pensou em fazer sem planejar, e aí quando você coloca para fazer, aí realmente você pensa se aquilo é bom ou não dentro da sua vida, e aí você fala, bom, isso daqui eu posso deixar para outro momento. Então, teoricamente, se você está procrastinando, você deveria fazer a coisa e não está fazendo. Então você está procrastinando. Quando você pensa isso, eu vou dar um exemplo para vocês, ficar mais prático. Eu tinha um monte de projetos, ainda tenho, tá? Tem alguns que estão em andamento e outros estão congelados, vamos falar assim, tá? Porque teve outras prioridades que passaram na frente, ou até mesmo que não faziam, naquele momento que eu tinha programado, não faziam sentido de ser realizados. Então, procrastinei. Para mim, isso foi uma procrastinação positiva. Eu escolhi ali o momento. E lembrando que a gente procrastina quase tudo na nossa vida, a gente pode procrastinar. Sabe, às vezes, quando você tá... Porque por isso que eu falo, né? Tem a procrastinação muito grande. Sabe aquele momento, às vezes, que você tá vendo uma aula e deu vontade de ir no banheiro, né? O que acontece? A aula tá boa, ela não vai ficar gravada, uma aula ao vivo, e aí você teve vontade de ir no banheiro. Você fala, não, eu não vou agora, depois eu vou. Procrastinou. Ou você sentiu sede. Por exemplo, estou falando, a gente fala, né, a boca fica seca. Agora eu resolvi tomar água, mas eu já estava com um pouco da boca seca. Eu estava procrastinando para tomar essa água. Eu tinha que tomar, meu cérebro percebeu que tinha que tomar, e ele falou assim, agora não, espera mais um pouquinho. Ou quando você sente fome, principalmente quando você está em dieta, né, a gente procrastina bastante, mas é aquela coisa, procrastina pro bem, né? Procrastinação positiva. Nossa, me deu uma vontade de comer um doce. Não, agora não. Doce é outro momento, tem um momento certo para isso. E tem a procrastinação negativa, que aí sim é o que você deveria estar fazendo alguma das coisas, alguma das suas tarefas, e realmente você não faz e faz uma outra coisa.
procrastina uma tarefa que você precisava entregar, algum relatório, algum documento, ligar para algum cliente, ligar para um familiar, alguma coisa assim, e vai mexer no celular, vai ver um filme, vai ver um vídeo no YouTube. Não tô falando que tá errado ver um filme e vídeo no YouTube, mexer no celular, não tô falando que tá errado. Só que tem momentos para isso. Se você tem que entregar uma tarefa e você, a gente já falou nos outros episódios, né, de um pouco de técnicas mais para você focar. Se você não sabe o que eu tô falando, volta lá nos outros episódios. E quando você tem isso, tem esse foco e você precisa dele e faz uma outra coisa, aí você começa a procrastinar. Sempre lembrando, tá? Eu tava engraçado, né? Eu tava conversando isso ontem. Eu faço alguns alinhamentos de performance de pessoas de cargos de chefia ou de futuros cargos de chefia dentro das minhas mentorias e fora também. E aí a gente estava conversando ontem sobre ser multitarefas, né? E eu falei, né? A gente conversou bastante. É difícil a gente ser multitarefa, a gente tem que ser monotarefa. Tem que fazer uma tarefa. Por exemplo, eu tô falando para vocês aqui agora na live e eu não posso, ao mesmo tempo que eu tô falando na live, tá olhando um WhatsApp, vendo alguma coisa dentro do Instagram. Tudo bem, mesmo que, né? A gente tá na live, mas mesmo assim eu tenho que me focar. Até porque tem gente que fala assim, não, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o nosso cérebro, ele, por mais que seja pouco tempo, ele vai para alguma tarefa. Por exemplo, eu estou fazendo um relatório. Aí eu vi lá uma notificação do WhatsApp. Aí eu olho lá, meu cérebro vai lá e fala, opa, WhatsApp. Por isso que eu deixo até tudo fechado. Né? Quando eu vou fazer alguma coisa, tem que focar. Eu não fico olhando o WhatsApp, Telegram, e-mail. Eu desligo tudo isso e foco ali. Eu falei um pouco disso na técnica de Pomodoro, no episódio 1. Por quê? De repente eu falo assim, mas é rápido, eu só vou olhar alguma coisa no WhatsApp. Eu olho, o meu cérebro, ele desfoca, né? Ele desfoca porque 95% das coisas do nosso cérebro, elas agem no automático, ali está no piloto automático, e 5%, 5 a 10% eles deixam para fazer a tarefa importante, aquela monotarefa, certo? E aí eu vou lá, desfoco, olho e volto. Então demora um tempinho para isso voltar. E esses tempos, o seu cérebro vai se acostumando a... Dá para procrastinar, eu vou fazendo isso aos pouquinhos. Então é aquela coisa da procrastinação. Como eu falei na segunda-feira, né, no episódio passado, de você colocar alarme de soneca. Você está treinando seu cérebro a procrastinar. Exemplo, né, que esse negócio do monotarefas. Só para ficar mais claro isso. Como o nosso cérebro reage. Quem dirige, né? Quem dirige, ou quando você está fazendo, a gente estava falando ontem de uma cirurgia, de uma anestesia, e você se perde, ou começa a complicar alguma coisa, normalmente, você, por exemplo, você está no carro, você abaixa o som. Por quê? O carro, a gente está no, vamos falar assim, no piloto automático. Você não está vendo se você troca a marcha, só quando você está começando. Mas quando você já começa a dirigir com mais rotina, mais frequência, já está tudo no piloto automático, né? O seu cérebro já está lá. E o que você está prestando atenção? Na música. Eu gosto de ouvir podcast quando eu estou no carro, né? Então eu coloco lá, ponho alguns podcasts para render um pouco mais, algumas coisas que eu gosto, algumas aulas eu já vou ouvindo no carro junto, porque o meu cérebro está prestando atenção ali, né? Não que ele não está prestando atenção no carro, né? Eu não gosto de dirigir, mexendo no celular junto, eu não gosto, porque o cérebro vai focar para aquilo e vai tirar a atenção da direção. Mas eu tô ali, eu tô ouvindo. Então o nosso cérebro tá gravando. Sabe quando você começa a cantar uma música que você nem sabia que existia? É porque uma vez você ouviu na rádio e o cérebro gravou isso. Aí quando você se perde, eu falo assim, opa, o nosso cérebro fala assim, ó, foca agora nisso aqui. Aí a gente vai lá e abaixa a música. Ele fala, ó, para de focar nisso. Então abaixa a música para você se focar no que você se perdeu ou em alguma dificuldade, né? Às vezes a minha formação inicial é anestesia, né? E quando a coisa estava meio complicada, alguma coisa assim, eu parava, às vezes a gente colocava uma música ambiente, alguma coisa assim, desligava a música, falava às vezes para parar de falar o barulho, né, com o cirurgião, com o auxiliar,
para focar. Então, eu não sabia o porquê, mas agora, depois de um tempo, eu entendi que é isso. A gente acaba focando, né, sendo monotarefa. Mas vamos lá, vamos continuar falando um pouco da procrastinação. A procrastinação, qual que é a maior dor do procrastinador? Na pessoa que realmente procrastina as coisas principais, as coisas negativas. É que você não consegue acabar as tarefas importantes que você programou no seu dia. Essa é a principal dor. Quando você começa a fazer, põe uma tarefa e não consegue finalizar, e aí volta nela, não consegue, isso daí ele incomoda. Ele é a dor do procrastinador, eu sei, porque eu sou um procrastinador, eu luto diariamente contra isso, coloco técnicas para diminuir isso, e é isso que eu vou passar aqui para vocês. A nossa maior dor é isso, é a sensação às vezes de incapacidade, de não conseguir finalizar, de começar várias coisas e os projetos não andarem. Porque quando você faz a tarefa que você quer, você estabelece, você consegue concluir, aquela tarefa que é de produção mesmo, né? Produtividade na sua vida, que leva você para o caminho onde você quer, leva você para onde você está indo, a sensação é boa, né? Quando a gente tá fazendo isso, né? Seguindo esse caminho de realmente fazer, colocar. Mas quando você não consegue, né? A sensação é disso, de incapacidade de conseguir realizar. E eu acabei de falar, mas eu repito, procrastinação a gente faz todo dia, em muitos momentos do nosso dia. Então por isso que a gente luta sempre. Então, como que a gente faz? Técnica, técnica, técnica. Aprendendo técnicas de diminuir a procrastinação, de realizar as coisas, de melhorar sua agenda, de melhorar seu cérebro, de treinar o seu cérebro, faz com que a gente procrastine para as coisas importantes, procrastine menos e tenha menos procrastinação negativa. E para isso a gente tem que ter clareza nas nossas falhas. Né? Igual eu falei lá no episódio 3, né? Isso eu aprendi com o Christian Barbosa, que a gente tem que ser o diretor da nossa vida, né? Então você tem que ter o controle da sua mente, o controle do seu cérebro, porque o nosso cérebro ele cria percepções internas das coisas que a gente faz e por consequência vão os resultados. Se você não está num bom momento da sua vida, você está vendo sempre coisas negativas, jornal, de manhã, logo cedo, às vezes um jornal que fala muito de morte, que fala muito de acidente, de coisas ruins, você não fez a sua gratidão, você não fez uma meditação, um exercício no dia, isso daí vai te levando lá para baixo, né? Aquele aplicativo, o Think Up, que eu falei para vocês, é muito legal nisso. Né, de você gravar a sua voz fazendo isso, você falando frases positivas para você mesmo. Você está treinando seu cérebro. Você está tomando o controle da sua mente. Porque não é simplesmente treinar... vamos seguir um pouco, por exemplo, na veterinária. Né? Não é simplesmente treinar, fazer uma cirurgia, treinar um tratamento de uma doença, ou realizar um exame, ou na nossa vida, né? Treinar, fazer um arroz, um risoto, qualquer coisa, um esporte. Não é só simplesmente isso, a gente tem que treinar o nosso cérebro. Porque você pode ser o melhor esportista do mundo e já foram feitas pesquisas que mostram que se esportistas de alta performance não tiver o controle da sua mente, a pessoa procrastina e não treina direito, não tem uma boa noite de sono. Então é isso que a gente tem que pensar. Sempre treinar. Então vai lá, olha, né? Às vezes dá um passo para trás, vê a reação, vê as suas reações, como que você tomou, treina o seu cérebro para ele fazer uma percepção diferente de algumas coisas, de algumas atitudes que você fez. Opa, isso daí tem que treinar isso. Você olha de um outro jeito, já imagina na sua cabeça, coloca as imagens para funcionar, para você ter novos resultados aí.
Mas, Thomas, na prática, vamos lá. Como que eu sou menos procrastinador? Que aqui a produtividade é na prática. Eu já falei para vocês das separações, né, de tarefas. Mas o mais importante é assim, vários mentores meus falam algumas coisas diferentes, mas você tem que separar a sua agenda em tarefas, compromissos e anotações. Anotações o que são? São coisas que você vê na sua cabeça, que você faz uma reunião, o que você está anotando que eu estou te ensinando aqui. Quando você tem isso daqui já anotado, você separa, você consegue visualizar. Então é uma coisa a menos. As tarefas, né, lembrando, são obrigações que você tem, mas não tem um horário de começo e fim. Por exemplo, é diferente de compromisso. Compromisso, eu vou no médico, né, às 9 horas até às vezes não tem horário de saída, né? Mas sei lá, vamos pensar alguma outra coisa. Tô vendo uma aula, né? Tô vendo aqui a jornada da produtividade. Você sabe que começa às 6 horas, acaba às 6h25. Ou, como você está vendo aqui no IGTV, você sabe que tem uma média de 25 minutos de duração. Então você sabe, é o compromisso. Você pode colocar lá, assistir IGTV, Jornada da Produtividade com Thomas, das 6, do meio-dia, meio-dia e meia. Isso é um compromisso. A tarefa são coisas que você tem que realizar naquele dia. Então, ó, hoje eu preciso fazer um levantamento de dados para uma das mentorias que eu vou fazer hoje, né? Lá em Araras. Eu coloquei isso lá. Não tem um prazo determinado, né? Eu coloco até alguns ciclos de Pomodoro, algumas estratégias, né, de produção, de foco, mas não tem um prazo determinado para isso. E aí, uma das coisas que eu faço, eu tento separar nos blocos do meu dia, manhã, tarde e noite, tarefas, no mesmo bloco, tarefas que eu possa realizar junto. Exemplo, eu pago conta 2 vezes por semana. Então eu deixo tudo certinho, eu deixo programado para quê? Porque senão eu vou ter que entrar no banco todo dia. E eu retrabalho de algumas coisas, aí eu já vejo o extrato, eu já faço conferência. Não, eu separo, são 2 blocos durante a semana. Se vier alguma coisa urgente, tudo bem, eu pego lá, rapidinho eu já pago. Mas eu já separo isso, então eu tenho um controle. É o controle financeiro, para ser mais produtivo, mas é um controle também. Então eu separo isso em blocos. Os blocos que eu vou fazer, blocos de estudo, blocos de resposta de WhatsApp, para você não precisar o tempo todo ficar vendo, bloco de resposta de e-mail, né? Então tem alguns momentos do meu dia que eu vou olhar o meu e-mail lá para ver se eu recebi alguma coisa diferente ou não. E eu falo para todo mundo, eu deixo bem claro, até no meu WhatsApp está escrito isso, se for urgente me liga. Porque as pessoas, o meu WhatsApp não tem notificação no celular, porque toda hora ia apitar. Eu uso um smartwatch e eu tirei também as notificações. O meu smartwatch hoje ele serve para mensurar meu sono, as academias, né, as coisas que eu estou fazendo, o exercício que eu estou fazendo, então ele monitora isso e outras coisas ali do dia a dia. Então eu tirei a notificação, porque essas notificações atrapalham na nossa produtividade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então é o que eu falei, eu repito novamente, que a produtividade é na prática. Se você delimita a sua agenda, marca as coisas que você tem que fazer, tira totalmente as notificações. Exemplo, agora o pessoal no EAD vai estudar, deixa o celular longe, não mexe no celular, né? Deixa, se for o caso, deixa desligado, no silencioso em outro canto da sala. Né? Não deixa nada aberto no seu. Simplesmente deixa aberto o que você está fazendo. Porque senão o nosso cérebro começa a desfocar, começa a ir para outros lados. Coloca uma música lá, aquelas músicas de foco. Né? O Brain FM é uma das coisas que eu escuto. Mas no Spotify, no YouTube, tem vários Deep Focus, tem vários aplicativos hoje que você consegue colocar músicas que funcionam para melhorar o seu foco. Tira a distração. Tira a distração com isso. Oi, Monique. Bom dia. E aí, com isso, né, o nosso tempo já está meio esgotando já, porque cumprir 25 minutos, a gente tem que criar um ciclo virtuoso da produtividade e não um ciclo vicioso. Mas como assim, Thomas? A gente tem que entender, né, o que acontece com a gente, então você tem que olhar de uma outra maneira. Quando eu estou falando agora com você, por exemplo,
com vocês aqui, vocês já estão pensando, estão anotando algumas coisas, falam, nossa, eu estou fazendo isso daqui errado, nossa, você já está entendendo de uma outra maneira. Legal, primeiro passo, para você criar esse círculo virtuoso de produtividade. Segundo passo, você tem que racionalizar. Pô, legal, então isso aconteceu comigo outro dia, né? Em relação a exercício, pô, eu não estava fazendo, estava meio parado, todos os dias agora, desde segunda-feira que eu prometi para vocês isso, em todos os dias. Então racionalizei, vou fazer, tenho que fazer, que horas fazer, legal. Aí eu vou ter que intervir no meu cérebro, nas coisas que eu estou fazendo, né? Então imaginar com o contexto que eu racionalizei, alguma coisa de alguma maneira diferente, como eu posso melhorar. Então se você não está aplicando, não está escrevendo as tarefas, compromisso, deixa tudo urgente, ou está colocando muitas tarefas ao mesmo tempo, e você não está conseguindo cumprir muitas coisas juntas no mesmo dia, intervém ali, como que você pode mudar esse contexto para melhorar o seu dia. Aí você vai se adaptar, né? Mostrar isso, e a adaptação é criar novas sinapses no nosso cérebro, né? A gente treinar isso. Mas como eu faço? Treina, fala com você mesmo. Eu já falei isso nos outros episódios, dá uma olhada lá. E aí simplesmente replicar, que é fazer várias vezes, fazer isso várias vezes. Então se você está controlando seu sono, controla mais vezes. Se você está colocando para despertar mais cedo, tudo bem. Se não faz parte no seu dia de realmente, Thomas, eu não consigo acordar cedo, meu ciclo circadiano é um pouco mais tarde e eu faço coisa à noite, legal, beleza, mas realmente faz. Realmente replica isso que você está fazendo. Cria esse círculo virtuoso, que é entender, racionalizar, intervir, adaptar e replicar.